Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio de número 41 e hoje nós vamos conversar um pouco sobre casamento. E as perguntas centrais desse episódio são: primeira, como é possível casar bem? E segunda, como é possível manter um casamento? Vamos tentar responder essas e também outras perguntas nesse episódio. Antes de começar, você já sabe, se você está ouvindo esse episódio no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Para começar a responder as perguntas centrais desse podcast, nós precisamos primeiro entender por que o casamento é importante. E eu creio que nós podemos elencar aqui pelo menos 3 razões. A primeira razão é que o casamento é a base da família. E a família, por sua vez, é a base de qualquer indivíduo. Isso tanto no sentido biológico, afinal de contas, se existe indivíduo é porque existe um pai e uma mãe, e portanto há uma família, ainda que ela não esteja junta, quanto nos sentidos psicológico, emocional, moral, por aí vai. Isso porque se um indivíduo não é criado por uma família ou é criado por uma família totalmente disfuncional e desestruturada, isso afetará a sua formação e com certeza fará com que ele tenha muitos problemas ao longo da vida a nível emocional, psicológico e até mesmo moral. Para que o indivíduo tenha uma boa saúde em todas essas áreas, um componente muito importante é uma família bem estruturada. E quando eu falo em uma família bem estruturada, eu estou me referindo ao seguinte: uma família que tenha um pai e uma mãe que vivam juntos em harmonia, que demonstram amor pelos seus filhos e que também sabem impor limites. Quando um desses elementos falta, geralmente os filhos são muito afetados negativamente. E isso gera reflexos para o resto da vida da pessoa. Assim sendo, podemos dizer que o casamento é importante em primeiro lugar porque um bom casamento tende a gerar uma família saudável, e uma família saudável tende a gerar indivíduos saudáveis. O segundo motivo pelo qual o casamento é importante é porque nós, seres humanos, fomos projetados para tanto receber amor sacrificial e compromisso, quanto doar amor sacrificial e compromisso. Quando nós não recebemos essas duas coisas em nossa vida, a tendência é que nós não sejamos muito saudáveis em termos emocionais e psicológicos. E quando nós não doamos essas duas coisas para outras pessoas, não só isso afeta o nosso emocional e o nosso psicológico, como também afeta a nossa moralidade, a nossa sensibilidade, a nossa empatia, ou seja, a capacidade de sentir a dor do outro, a nossa disposição para o sacrifício, a nossa capacidade de altruísmo e por aí vai. Ora, uma vez que o casamento é uma das instituições que mais requer o amor sacrificial e o compromisso, então essa instituição acaba sendo bastante importante para treinar essas habilidades em nós e para prover um contexto no qual nós vamos receber também essas atitudes e sentimentos do outro. Agora note, claro, isso não significa que o casamento produz essas habilidades em nós. O casamento ele consegue treinar, mas para entrar num casamento já é necessário ter essas habilidades e estar treinando essas habilidades anteriormente. Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente. Finalmente, a terceira razão pela qual o casamento é importante é uma razão cristã. Dentro da cosmovisão cristã, o casamento não é apenas a relação entre um homem e uma mulher. Ele é também um símbolo da união entre Deus e o povo. E se o casamento é um símbolo dessa união, então, evidentemente, o casamento é muito importante. Além disso, manter um bom casamento é uma forma de honrar esse símbolo. Quando, portanto, nós não tratamos bem a nossa esposa ou o nosso esposo, ou de alguma outra forma desonramos o casamento, nós estamos também maculando um símbolo sagrado, um símbolo que representa o amor de Deus pelo seu povo. Assim sendo, honrar o casamento é uma forma também de representar bem aquilo que Deus faz pelo seu povo, que é amá-lo incondicionalmente. Cabe lembrar ainda, e essa até poderia ser uma quarta razão, que Deus criou o casamento antes mesmo da existência do pecado.
Ou seja, o casamento foi criado em um mundo bom, em um mundo perfeito. E por isso, podemos dizer que o casamento é inerentemente bom. Um ponto importante que nós devemos lembrar ainda é o seguinte: o casal que decide se casar está escolhendo dividir todas as coisas, está escolhendo ter a máxima intimidade possível, tanto na área não física quanto na área física. Está escolhendo ainda formar o núcleo básico capaz de gerar filhos. E se esses filhos realmente vierem ao mundo, eles serão filhos desse casal para sempre. É por essas e outras coisas que o casamento não é uma relação que deve ter um término. O casamento não foi criado para uma separação, para um divórcio. O ideal de Deus é que o casamento dure enquanto viverem as duas pessoas. Pois bem, agora que nós sabemos por que o casamento é importante e por que um bom casamento é importante, nós podemos começar a responder as duas perguntas centrais desse episódio. A primeira pergunta é: como podemos casar bem? Em outras palavras, como podemos escolher a pessoa correta para ser nosso cônjuge? Bom, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que não existe garantia de que nossa escolha de cônjuge necessariamente foi a melhor. Isso porque nenhum de nós está no coração da outra pessoa e por isso nós não temos como conhecê-la 100%. Assim sendo, é possível que nós nos enganemos e é possível que nós sejamos enganados. Ou seja, de certa forma, o casamento não deixa de ser uma aposta. Agora, não é porque o casamento é uma aposta, de certa forma, que necessariamente todos os casamentos são uma aposta improvável. As apostas possuem probabilidades diferentes, e quando nós vamos apostar em algo que a perda pode ser muito grande, nós procuramos apostar em algo que seja bastante provável de que o retorno será bom. Não é diferente no casamento. Embora nós não possamos ter 100% de certeza de que um casamento será bom, nós podemos nos guiar por probabilidades que talvez nos apontem para 99% de chance desse casamento ser bom. Então, quando nós estamos procurando alguém para casar, é justamente esse nível de probabilidade alta que nós precisamos procurar. Não faz sentido tentar se casar com alguém cujas probabilidades desse casamento dar certo são muito baixas. Esse é o tipo de aposta que não vale a pena fazer. Afinal de contas, perder essa aposta pode arruinar toda a nossa vida e também a vida de terceiros, como, por exemplo, possíveis filhos que advenham desse casamento. Então, para ajudar o ouvinte a fazer uma escolha que lhe dê uma boa probabilidade, eu separei 7 dicas. Dica número 1. Cuidado com o lugar onde você está procurando um parceiro. Você dificilmente encontrará um bom parceiro em uma boate, em um bar, em um show com pessoas devassas, em um baile, em uma festa cheia de gente bêbada, etc. As pessoas que frequentam esses lugares geralmente não estão interessadas em um compromisso sério, elas só querem se divertir. É muito mais provável encontrar nesses lugares pessoas promíscuas, pessoas alcoólatras, pessoas egoístas, hedonistas, homens e mulheres adúlteros e por aí vai. E aqui vai outro alerta: se você costuma andar com amigos que têm esse perfil, dificilmente você encontrará nessas saídas também pessoas com as quais você poderá ter um compromisso sério ou ainda um compromisso estável. Muita gente acaba, vez após vez, entrando em relacionamentos ruins justamente porque procura em lugares errados. Para quem é cristão, evidentemente, o meu conselho é que procure entre os cristãos, que procure na igreja, que procure em lugares onde será mais provável encontrar pessoas que queiram um compromisso sério. Isso não significa, evidentemente, que em um lugar como a igreja, por exemplo, só existem pessoas boas para casar. Dentro da igreja também existem muitas pessoas ruins para se casar. Por isso, atentar para o lugar não é o suficiente para ter uma probabilidade alta de ter um bom casamento. No entanto, esse já é um bom começo, já que nesses lugares é mais provável que você encontre um número maior de pessoas com um perfil mais confiável para construir um relacionamento. A segunda dica é: procure por alguém que demonstre respeito e compromisso por você.
Alguém que te respeita é alguém que valoriza o seu perfil, os seus planos, os seus sonhos, os seus projetos, os seus valores, os seus princípios, que é educado, que sabe discordar sem agressividade e que, claro, respeita o seu corpo. Uma pessoa que quer usar o seu corpo antes de casar, que quer ter com você a máxima intimidade física antes de chegar à máxima intimidade não física, que quer ter relações sexuais sem ter o compromisso de um casamento, essa pessoa não tem o máximo respeito pelo seu corpo. E investir em alguém assim é apostar em algo que tem uma boa probabilidade de não dar certo lá na frente. Já em relação ao compromisso, uma pessoa que tenha compromisso com você é uma pessoa que não só durante o namoro é leal, é fiel, mas que também é alguém que já durante o namoro pensa em casamento, deseja casar e está se preparando para isso, está movendo as coisas para isso. A terceira dica para escolher bem uma pessoa para casar é a seguinte: não escolha uma pessoa ciumenta e controladora. Fazer isso é escolher muito provavelmente não ter mais paz na vida. Se você escolhe uma pessoa ciumenta e controladora para ser o seu companheiro, vocês terão uma série de brigas para o resto da vida e o relacionamento será repleto de desconfiança, ataques de ciúme, tentativa de controle, falta de privacidade, falta de liberdade, paranoias, agressões verbais e talvez até mesmo agressões físicas. O ouvinte precisa ter em mente que ciúme não é uma coisa bonitinha, não é uma coisa normal. Ciúme é uma falha moral e é também, em muitos casos, uma doença. E as consequências de um relacionamento pautado em ciúmes são sempre muito negativas. Também é importante destacar que brigar por ciúmes ou tentar controlar o outro é sempre uma atitude irracional. Eu explico. Quando existe ciúme ou tentativa de controle, há duas hipóteses. Ou o ciumento está correto e o seu parceiro realmente o está traindo, ou pelo menos tendo contatos e conversas inadequadas, ou o ciumento está errado e o seu parceiro não está fazendo nada disso. Se o ciumento está errado, então brigar por ciúmes e tentar controlar o outro não faz nenhum sentido. Aliás, fazer essas duas coisas é um ato de injustiça contra o seu parceiro. Afinal, o seu parceiro é inocente. Agora, se o ciumento está correto, brigar por ciúme e tentar controlar o outro também não faz sentido. Isso porque, se o seu parceiro o está traindo, ele já está demonstrando não ser confiável e não ser uma boa opção para casar. Logo, em vez de brigar ou tentar controlar, o que se precisa fazer é terminar o relacionamento. E se o seu parceiro não está traindo, mas está tendo conversas inadequadas ou contatos inadequados com outras pessoas, isso é sinal de que, no mínimo, ele não tem bom senso. Se ele não tem bom senso, se ele não tem maturidade, ele também está mostrando que não serve para você, que não é uma boa opção de casamento. E, portanto, o melhor a se fazer é terminar. Quando, no entanto, a escolha é continuar e, portanto, manter as crises de ciúmes, manter as brigas por ciúmes e manter o controle, o que temos aqui passa a ser um relacionamento disfuncional. E aqui o ouvinte precisa entender uma coisa. Um relacionamento, para ser realmente saudável, precisa ser constituído de confiança mútua e de maturidade. Se um não tem confiança no outro, tanto faz se está tendo uma traição ou não. Não existe confiança, o relacionamento não é saudável. E se um dos dois não possui maturidade e bom senso, o outro precisa sair desse relacionamento e não se tornar uma babá do seu parceiro. Um relacionamento amoroso, como um namoro, por exemplo, é um relacionamento que deve visar o casamento. E um casamento só deve ser realizado entre duas pessoas adultas, maduras e que confiam uma na outra. As duas pessoas precisam ser capazes de tratar uma a outra como adulto e não como uma criança que precisa de controle e repreensão. Portanto, se você não quer ter problemas para o resto da sua vida, fuja de pessoas ciumentas. E se você é uma pessoa ciumenta, antes de se relacionar com outra, procure se tratar.
O ciúme muitas vezes é fruto de inseguranças internas, traumas do passado e até mesmo de algo que está errado espiritualmente na sua vida. Assim, se você é um ciumento e um controlador, você provavelmente precisa de ajuda psicológica e também de ajuda espiritual. E talvez aqui alguém queira defender o ciúme, dizendo que todo mundo tem ciúme. Mas a isso eu respondo: existe uma diferença entre ciúme e zelo. É óbvio que nós temos zelo pelo nosso parceiro, pelo nosso cônjuge, inclusive. E se acontecer, por exemplo, de alguém tentar assediar o nosso parceiro, nós vamos nos sentir chateados, irritados, irados com a situação. Mas isso está muito longe de viver desconfiando do nosso parceiro, de tentar controlar tudo que o nosso parceiro faz, de ter ataques e explosões de ciúmes e de brigar por ciúmes. Em suma, existe uma grande diferença entre ciúme e zelo e, portanto, continua aqui a minha dica: não se relacione com pessoas ciumentas e controladoras. E se você é uma pessoa ciumenta e controladora, não se relacione com ninguém até resolver esse problema. A quarta dica para escolher uma boa pessoa para casar é observar como que essa pessoa trata os outros indivíduos, em especial a sua própria família. Um homem ou uma mulher que trata mal a mãe ou o pai, com toda certeza tratará mal a você também. Então observe como que é o trato do seu parceiro com os outros e qual é o testemunho dos outros sobre o seu parceiro. Lembre-se que amar o seu marido ou a sua esposa é a mesma coisa que amar ao próximo. A diferença é que o marido e a esposa estão bem mais próximos. Assim, é importante perceber se o seu parceiro, se o seu pretendente, tem desenvolvido bem o amor às pessoas que estão mais próximas dele. A quinta dica para escolher uma boa pessoa para casar é escolher uma pessoa que seja parecida com você. No episódio anterior, eu mencionei que existem dois níveis de afinidade: a afinidade por quantidade e a afinidade por qualidade. A afinidade por quantidade é ser parecido em muitas coisas. A afinidade por qualidade é ser parecido nas coisas que são principais, primordiais. O ideal, evidentemente, é ter uma afinidade tanto em quantidade de coisas quanto em qualidade. Mas, se não for possível ter afinidade em muitas coisas, que pelo menos haja afinidade nas coisas essenciais. O objetivo disso é o seguinte: quando nós escolhemos alguém para casar, nós precisamos escolher alguém que não vai gerar em nós uma sensação de estarmos sozinhos. Ou seja, precisa ser alguém que nós possamos completar e alguém que possa nos completar. Se no casamento as duas pessoas se tornam uma só carne, isso precisa acontecer não só a nível físico, mas principalmente e em primeiro lugar a um nível não físico. E para isso é necessário que haja uma boa afinidade. A sexta dica para casar bem é a seguinte: procure refletir bem se os erros que o seu pretendente ou o seu parceiro possui são erros que você conseguiria suportar durante toda uma vida. É importante pensarmos nisso porque, se existem erros que você acha que não poderia suportar, é melhor não continuar o relacionamento. Afinal, sempre existe a possibilidade, e ela é muito grande, de que ele nunca mude esses erros. Não é nem um pouco sensato casar apostando que o seu parceiro irá mudar determinados comportamentos que ele já possui hoje e você não gosta. Sempre presuma que essa mudança não irá acontecer. Se ela ocorrer, é lucro. Se ela não ocorrer, você já estava preparado para isso. De igual maneira, seja transparente e honesto em relação aos seus próprios erros. A outra pessoa também precisa fazer essa avaliação. Talvez determinados erros que você tem, ela não esteja preparada para suportá-los pelo resto da vida. Finalmente, a sétima dica é mais específica para cristãos. E a dica é: procure alguém que tenha a mesma fé que você e que tenha o mesmo nível de fé que você. Quando o cristão resolve se relacionar com uma pessoa que não é cristã, existe uma probabilidade muito grande desse relacionamento não dar certo. Isso porque, para o cristão, ou pelo menos para o cristão verdadeiro e saudável, a coisa mais importante da sua vida é a sua fé, é o seu relacionamento com Deus, são as suas crenças, valores e princípios religiosos.
Se, portanto, a pessoa que vai ser o seu cônjuge para o resto da vida, com quem você vai dividir tudo e com quem você precisa ter uma intimidade muito grande, se essa pessoa não amar o seu Deus e a sua fé tanto quanto você, você se sentirá solitário. E pior, essa pessoa pode, inclusive, começar a implicar com a sua fé no futuro. Além disso, quando você tiver filhos com essa pessoa, a educação deles na sua fé será mais difícil. Talvez o seu parceiro queira ensiná-los de uma outra maneira, ou ainda que ele não faça questão de ensiná-los de uma outra forma, ele não poderá ser um exemplo de cristão para os filhos. Além de tudo isso, existe também a possibilidade de você estando com um cônjuge que não é cristão, ele acabar enfraquecendo a sua fé. Ou seja, definitivamente não é uma boa aposta. E quando a fé é igual, mas o nível de fé não é, também existe um problema. Por exemplo, se você casa com uma pessoa que não é tão engajada nas coisas do Senhor quanto você, que não vibra tanto com as coisas de Deus quanto você, existe a possibilidade de que você se torne uma babá espiritual desse parceiro. E isso não é o ideal para um relacionamento. O ideal é que os dois estejam no mesmo nível e que possam um fortalecer o outro de igual maneira. Um relacionamento onde um tem que ser babá do outro é um relacionamento disfuncional, é um relacionamento que trará desgaste. Além disso, existe também o risco de o mais fraco espiritualmente acabar se afastando do Senhor no casamento. E assim, um casamento que inicialmente era entre dois cristãos passa a ser entre um cristão e um não cristão. É claro que isso pode acontecer com qualquer casamento, mas se você já entra num casamento sabendo que o seu parceiro é mais fraco que você, que não está na mesma sintonia espiritual, a probabilidade disso acontecer é maior. Muito bem, essas são as 7 dicas para casar bem. E se você seguir essas dicas, a probabilidade de que você tenha um bom casamento é bastante grande. Isso é garantia 100%? Não. Mas com toda certeza, quem segue essas dicas tem uma chance muito maior de ter um bom casamento do que alguém que não segue essas dicas, do que alguém que vai para o caminho oposto em todos esses tópicos. Isso é muito fácil de perceber. Quando nós observamos os casamentos que não dão certo, geralmente eles falharam em um ou mais desses tópicos. Bom, mas uma vez casados, agora existe a segunda fase, que é a manutenção do casamento. E aqui já temos um outro desafio. Não basta casar bem, porque o casamento é feito diariamente. O casamento é como uma planta que nós precisamos regar, podar e cuidar todos os dias. Se nós não fizermos isso, essa planta irá morrer, ainda que nós tenhamos escolhido bem o nosso parceiro. E é por isso mesmo que nós precisamos responder a segunda pergunta central desse episódio: como manter o casamento? Ou ainda, como manter um bom casamento? Bom, aqui eu vou dar também 7 dicas para manter um bom casamento. Dica número 1: sempre dialogar e resolver os problemas logo. Muitos casamentos acabam porque o casal não sabe dialogar. Com o passar do tempo, eles vão conversando cada vez menos e os problemas que eles têm um com o outro, eles vão juntando em vez de resolver logo. Como resultado, em algum momento, eles explodem e já não há como consertar o casamento, porque já não há intimidade, já não há diálogo, já não há vontade e disposição de consertar as coisas e as rachaduras já são muitas. É importante, então, sempre conversar, não só sobre assuntos pesados, mas também sobre assuntos bons e também sobre assuntos bobos. E é importante sempre falar de uma maneira transparente o que não está legal no relacionamento, o que cada um está sentindo, o que cada um está tendo falta e por aí vai. E se o problema é algo que o outro está fazendo e que está incomodando, é preciso chegar a um denominador comum. Cabe lembrar ainda que o amor sacrificial nos leva a perceber determinados erros ou determinados atos que nós estamos cometendo que incomodam o outro e a deixar de praticar esses erros. Isso, claro, não é fácil, no entanto, é algo que por amor a gente pode se forçar a fazer. Da mesma forma, se nós estamos nos incomodando com o outro por algo que não é um erro, mas que é apenas o jeito dele,
nós também devemos nos esforçar para entender o jeito do outro em vez de cobrar uma mudança. Ora, essas coisas não são aprendidas no casamento. Na verdade, elas precisam ser aprendidas antes do casamento, ser desenvolvidas antes do casamento, para então, no casamento, continuarem a ser aplicadas. Eu costumo dizer que eu já me preparava para casar muitos anos antes de casar, muitos anos antes, inclusive, de conhecer a minha esposa. Porque casamento é convivência, é amor sacrificial, é perdão, e essas coisas nós já podemos e devemos treinar antes mesmo de ser casados, porque isso é o que se espera de uma boa pessoa, e no caso dos cristãos, é isso que se espera de um bom cristão. Então, mantenha o diálogo e não deixe os problemas se acumularem. Seja transparente, fale o que está incomodando e fale não para criar uma briga, mas sim para resolver o problema. Que todos dois estejam sempre dispostos a resolver o problema e não a ganhar um do outro ou a ofender um ao outro. Dica número 2. Quando estiver com raiva, procure não falar o que pensa naquele momento. Eu, por exemplo, quando estou com muita raiva, eu falo o mínimo possível e eu procuro sair da conversa e até mesmo sair de casa e caminhar um pouco para poder esfriar a cabeça. Depois de alguns minutos ou algumas horas, aí eu estarei melhor para poder conversar. Quando falamos o que vem à nossa mente em um momento de calor, em um momento de raiva, muitas vezes falamos coisas que são pesadas e que até mesmo nós não falaríamos se estivéssemos com a cabeça fria. E isso pode machucar muito o nosso parceiro e causar muitas feridas no casamento. Assim, devemos cuidar para não falar nada baseado em raiva. Terceira dica: não deixe de ter momentos de qualidade com seu parceiro e, inclusive, sair, fazer coisas divertidas com seu parceiro. É importante que o casamento não caia numa rotina absoluta, que existam momentos de lazer, momentos de desconexão com o cotidiano. E para isso, não é necessário fazer muita coisa. Às vezes, o simples fato de sair um final de semana para comer um sorvete na praça já é algo muito reconfortante e regozijante para o casal. Entenda que essas coisas não são um luxo, elas são uma necessidade. O casal precisa de momentos especiais para si. Quarta dica: procure sempre demonstrar amor tanto com palavras quanto com atos. As duas coisas são muito importantes. Primeiro, porque palavras sem atos são vazias. Segundo, porque muitas pessoas precisam das palavras para que elas realmente se sintam amadas. Assim, não deixe de dizer sempre ao seu cônjuge que você o ama. Não deixe de elogiar o seu cônjuge por aquelas coisas que o seu cônjuge faz bem. Não deixe de levantar a autoestima do seu cônjuge. E também, claro, não deixe de fazer sempre o bem, de ajudar, de trazer alegria, de ser o ombro amigo, de ser a pessoa que conforta e por aí vai. Demonstre amor de todas as formas possíveis. Quinta dica: não dê margem para a tentação. Tenha em mente que nenhum de nós é confiável. Nós podemos amar muito o nosso parceiro hoje, mas amanhã acabar caindo em uma tentação. Isso pode acontecer porque todos nós somos pecadores e inclinados ao pecado. Tudo o que precisamos para cair é dar margem para as tentações. Então, por exemplo, evite ficar em ambientes fechados com pessoas de outro sexo que não sejam o seu parceiro. Evite ter conversas muito íntimas com pessoas de outro sexo. Procure não ter nenhuma amizade que o seu cônjuge não conheça. Procure por iniciativa própria sempre conversar com seu cônjuge sobre conversas que você teve com determinados amigos e amigas. Se você precisar conversar com uma pessoa de outro sexo, sempre arrume uma forma de falar sobre o seu cônjuge, o seu casamento, e de uma forma positiva, claro, nunca de uma forma negativa. Em suma, tome todos os cuidados para que você não se encontre em algum momento debaixo de uma tentação. Lembre-se que a traição não acontece de uma hora para outra. Ela é construída a partir da margem que a gente dá para que determinadas pessoas entrem na nossa vida. Se nós não dermos essa margem, se nós não criarmos intimidades indevidas com determinadas pessoas, não haverá margem para uma traição.
A sexta dica para manter um casamento é sempre se lembrar que você fez um compromisso para a vida toda. Esse compromisso, ele precisa ser maior do que os sentimentos que você tem hoje. Então, ainda que você esteja chateado, ainda que você não esteja gostando do rumo que o relacionamento está tomando, ainda assim você tem um compromisso. Esse compromisso é eterno. Se você é cristão, aí mesmo que esse compromisso é eterno. Afinal de contas, ele não é apenas um compromisso com o seu cônjuge, mas também com o próprio Deus. Ou seja, independentemente do que você está sentindo, você deve continuar esse compromisso. Essa é a sua obrigação, esse é o seu dever. Agora, claro, a coisa não precisa ser tão difícil. Além de lembrar do compromisso, você também pode lembrar o motivo pelo qual você casou com essa pessoa. Com toda certeza, quando você se casou com essa pessoa, havia uma série de atributos positivos que você admirava nessa pessoa. Além disso, com certeza você tem boas memórias de boas experiências e eventos que você passou ao lado dessa pessoa. Assim sendo, procure reavivar essas memórias, reavivar esses pensamentos, esses bons sentimentos, para que você possa restaurar a admiração e a paixão pelo seu cônjuge. E claro, procure fazer isso também com o seu próprio cônjuge. Se o casamento está em crise, os dois juntos podem se esforçar para retornar ao período em que eles eram mais felizes. Lembre-se que para tudo há jeito. Basta que os dois estejam dispostos a consertar a relação. Para isso, claro, é necessário deixar de lado o orgulho e colocar acima de tudo o amor e o compromisso. Finalmente, a sétima e última dica é também mais específica para cristãos. E a dica é: mantenha Deus no seu relacionamento. Eu costumo dizer que o relacionamento ideal é o relacionamento de três: o marido, a esposa e Deus. Então, que você possa, juntamente com o seu cônjuge, convidar Deus para o seu relacionamento. Aliás, Deus precisa estar no seu relacionamento desde antes de vocês se casarem. Em termos práticos, isso significa que vocês precisam orar juntos, lerem a Bíblia juntos, conversarem juntos sobre as coisas de Deus, irem à igreja juntos, vibrarem juntos com as coisas do Senhor, considerarem juntos os princípios e os valores bíblicos e aplicarem isso no casamento de vocês. E, claro, manterem também a devoção e a espiritualidade individual de vocês. Aliás, aqui cabe um parênteses. O casamento não faz e não deve fazer com que cada um perca a sua individualidade, a sua personalidade e a sua privacidade. É óbvio que em um casamento nós passamos a dividir toda a nossa vida com o nosso parceiro. Ainda assim, todos os indivíduos precisam ter os seus momentos a sós, precisam ter os seus momentos de privacidade, precisam ter os seus próprios hobbies, os seus próprios desejos, os seus próprios gostos, os seus próprios entretenimentos e, claro, no caso dos cristãos, a sua própria devoção. O casal casado é um, em certo sentido, mas não deixa de ser duas pessoas. Se essa individualidade não for respeitada, isso também será ruim para o casamento. Um casamento saudável é aquele em que, embora o casal esteja sempre junto e unido, tanto o marido quanto a esposa se sentem livres para fazer as suas próprias atividades e para manter a sua individualidade. O casamento não deve anular nenhuma coisa nem outra. O casamento serve para complementar e não para fazer com que as individualidades sumam, desapareçam, deixem de existir. Em suma, que o casal possa colocar Deus em sua própria relação, buscar a Deus juntos, mas também buscar a Deus cada um por si só. Bom, essas são as 7 dicas que eu ofereço e, mais uma vez, elas não garantem 100% que você conseguirá manter um casamento ou manter um bom casamento, mas elas tornam bastante provável que isso acontecerá. Agora, claro, a condição fundamental para que um casamento se mantenha bom é que os dois estejam igualmente engajados nessa tarefa. Se apenas um estiver, aí realmente fica bastante difícil.
Um último ponto que eu gostaria de abordar aqui é o seguinte: todos esses conselhos eu já apresentava para as pessoas antes mesmo de ser casado. A minha esposa, também quando não era casada, fazia a mesma coisa. E agora que somos casados já há alguns anos, temos praticado esses conselhos e eles têm dado certo. Isso significa que esses conselhos não estão baseados simplesmente em experiências. As experiências, na verdade, comprovam os conselhos, mas os conselhos estão baseados na palavra de Deus e na razão. E se essas são as bases, então nós estamos falando de bases eternas, de bases imutáveis. Assim sendo, o ouvinte não precisa acatar esses conselhos simplesmente porque eu sou casado. A minha experiência, com certeza, tem peso, mas o ouvinte pode acatar os meus conselhos simplesmente porque eles são racionais e bíblicos. E fazendo isso, com certeza, o ouvinte terá uma probabilidade muito maior de ter um bom casamento. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.